espiritual, que é a palavra de Deus. Se você não gosta de pão, você pode provar um pouco do mel, que a palavra de Deus ela é pão e ela é mel. Se você não gosta nem de pão nem de mel, você pode tomar o leite, que a palavra de Deus é leite também. Estamos aqui para nos alimentar nesta noite. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 2 até o final do capítulo, do verso 2 ao 10. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 1, verso 2 ao 10. Vamos ficar em pé para a leitura do texto. Os irmãos me ajudam a ler, como nós já temos costume. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, toda a igreja, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Cometendo vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou da vossa fé com Deus, a tal ponto de não ter necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos converteste a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Nosso Deus, te agradecemos mais uma vez por esta palavra. E sabemos, Deus, que é dela que nós precisamos para crescer. Nos ajude a ser como os irmãos de Tessalônica. Nos ajude a realmente viver, Deus, demonstrando que nós somos os eleitos do Senhor. Nós buscamos a Tua presença, a Tua paz. Pedimos que o Senhor manifeste a Tua graça em favor de cada irmão, curando, alegrando, enchendo da Tua palavra, fazendo, Deus, com que cada um possa sair levando a bênção que veio buscar. No nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Mas, irmãos, é muito bom nós sabermos que Deus tem os seus eleitos na terra, os seus escolhidos, que Ele escolheu antes da fundação do mundo, como está escrito em Efésios. E também o apóstolo Pedro chamou esses eleitos, chamou esses escolhidos de raça eleita, que é a igreja de Jesus. O Senhor Jesus disse: muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Então, nesta noite, eu quero falar a respeito da eleição e os seus resultados. E eu quero fazer a primeira pergunta. A primeira pergunta é: como podemos reconhecer um eleito? Vamos ler o verso 4. Versículo de número 4 fala: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. O apóstolo Paulo aqui reconhecia que os irmãos de Tessalônica, que os crentes de Tessalônica, haviam sido escolhidos por Deus, eram eleitos. Nós também devemos de dar prova que nós fomos escolhidos
nós fomos eleitos por Deus. Agora, nós podemos reconhecer a eleição de uma pessoa olhando para a fé operante dela. Verso 3. Aí verso 3 fala, recomendando-nos diante do nosso Deus e Pai, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Então, aqueles irmãos tinham uma fé operante, uma fé que os levava a ser diferentes. Porque, amados irmãos, a fé dos eleitos é uma fé ativa, é uma fé operante, é uma fé impactante. Então o eleito, ele congrega, ele ora, ele dá testemunho de Jesus. O eleito, ele foge do pecado, porque ele foi escolhido por Deus, ele tem forças. Por isso o eleito é diferente, porque ele tem uma fé operante, uma fé que vence o mundo, uma fé que garante a vitória dele. É o que está aí no primeiro livro de João, capítulo 5, verso 4. Era para a igreja grega, eu não mandei, agora eu vou citar. Fala, tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, a não ser aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É maravilhoso, amados irmãos, pensar na operosidade da fé que os eleitos precisam de ter, se é que não tem. Então, como está a nossa fé? A nossa fé é uma fé operosa, é uma fé frutífera, é uma fé que nos leva a ter ação, é uma fé que nos leva a trabalhar, que nos leva a servir, é uma fé que está realmente deixando marcas. A fé de Abel deixou marcas, a fé de Abraão deixou marcas, a fé de Josué deixou marcas, a fé de José deixou marcas, a fé de Moisés, de Davi, foi uma fé que deixou marcas. Se você quiser saber quais são essas marcas, é só ler capítulo 11 do livro aos Hebreus. No livro aos Hebreus, capítulo 11, o escritor de Hebreus mostra ali os heróis da fé, e mostra o que é que eles fizeram devido à grande fé que eles tiveram. Amados irmãos, o escritor de Hebreus chegou a dizer que aqueles homens eram homens dos quais o mundo não era digno. Que bom é ter uma fé que deixa marcas, é ter uma fé operante, uma fé frutífera. Os eleitos têm esta fé, mas aqueles que Deus não escolheu, eles não têm esta fé operante. Mas tem, amados irmãos, uma fé que não muda, uma fé que não produz transformação, uma fé que não os leva a ser realmente diferente. Por isso é que muitos dizem, eu tenho uma grande fé. Mas fala que tem uma grande fé, mas às vezes está alimentando os vícios. Fala que tem uma grande fé, às vezes está se prostrando diante de ídolos. Como que essa fé pode ser grande? A fé, quando ela chega, ela transforma, ela muda, ela causa impacto, ela faz a pessoa reagir, levantar do pecado, do pó, ser um homem novo, ser uma mulher nova. Esta é a fé que os eleitos têm que ter. Era a fé operante que tinha os irmãos de Tessalônica. Então, amados irmãos, ninguém pode ser reconhecido como eleitos de Deus se não tiver esta fé operante. Se a fé dele for uma fé morta. A fé morta, ela não salva. Tiago capítulo 2, verso 14, Tiago fala, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode a causa semelhante fé salvá-lo? A fé morta não salva. E no verso 17, Tiago declarou assim também a fé. Se não tiver obras por si só, é uma fé morta. Não vale nada, não tem valor a fé morta. Então, devemos ter a fé viva, ativa, a fé operante, para que o mundo possa olhar e possa dizer, sim, aquela igreja é a igreja dos eleitos, aquele irmão, aquele crente, aquela pessoa foi escolhida por Deus. Mas também podemos reconhecer, amados irmãos, a eleição de uma pessoa olhando para o amor negado dele. Verso 3 ainda continua aí.
a operosidade da nossa fé e a abnegação do nosso amor. Amor abnegado é o amor daqueles que amam sem interesse. É o amor daqueles que amam sem esperar recompensa. É um amor que se sacrifica em favor das pessoas amadas. É com este amor que nós devemos de amar também, para sermos reconhecidos como eleitos de Deus. Irmãos, o amor é o nível da perfeição. O amor, ele está acima de tudo. Ele é o dom mais excelente descrito pelo apóstolo Paulo. É por isso que nós devemos de amar, porque Pedro declarou: acima de tudo, ter de intenso amor de uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Nós estamos vivendo num mundo onde se fala muito de amor, porém pouco se ama. Mas se o mundo tem dificuldade para amar, se as pessoas que não foram escolhidas por Deus têm dificuldade para demonstrar amor, nós, os eleitos, devemos ter facilidade para isso. Amar deveria ser como respirar para a nossa alma, porque nós temos o Espírito Santo e o fruto do Espírito é amor. Por isso nós precisamos de orar: Deus, aumenta o meu amor, enche o meu coração de amor. Eu quero mostrar que eu sou um dos eleitos do Senhor, mas eu preciso de amar mais. Também podemos reconhecer que uma pessoa é uma eleita de Deus, uma escolhida de Deus, olhando para a fé firme dela em Jesus Cristo. Tudo no verso 3. Então, ele fala a operosidade da nossa fé, a abnegação do nosso amor e da firmeza da nossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Que irmãos maravilhosos eram os irmãos de Tessalônica! Eram irmãos de uma fé operante, eram irmãos de um amor abnegado, sacrificial. Eram irmãos que tinham uma esperança firme em Jesus Cristo. Uma esperança firme em Jesus. O eleito tem uma esperança centrada em Jesus Cristo. Ele sabe que se ele foi salvo, foi por causa de Jesus. Ele sabe que se ele vai ser arrebatado, se ele vai subir, tudo é por causa de Jesus. Pai, a não ser por mim. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre o homem para o outro querer ser salvo, a não ser o nome de quem? De Jesus. Então Jesus. Do começo ao fim é Jesus. Como é importante saber, amados irmãos, que Jesus é aquele que todo aquele que deposita nele a sua esperança firme, a sua fé firme, esta pessoa jamais será abalada. A Bíblia mostra para nós que Deus tem um plano para salvar o pecador, e esse plano passa pela cruz. Este plano passa pelo sangue derramado de Cristo, e não tem como ser salvo fora da cruz. Não tem como ser salvo e purificado fora do sangue que Jesus derramou há 2000 anos atrás, naquela sangrenta cruz. A Bíblia chega a dizer que sem o derramamento de sangue não há perdão de pecados, não há remissão de pecados. Porque é então que a Bíblia, porque é então que Deus mostra seu Filho para a salvação, e porque é que muitas pessoas estão buscando salvação em outros nomes, buscando salvação às vezes numa igreja, buscando salvação naquilo que eles fazem, mas deveria estar buscando salvação em Jesus. Enquanto não buscar salvação, ele vai morrer condenado. Jesus é tudo. Jesus é a esperança. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E não é o que você faz que pode te salvar, mas é o que Jesus fez. Por isso, agarre-se com aquilo que Jesus fez. Creia naquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás, e você então vai ser inteiramente salvo. Como vivem os eleitos? Então, como vivem os eleitos? Os eleitos vivem imitando a Jesus. E também vivem servindo de modelo para os outros. Versículo 6 está escrito: com efeito nos tornastes imitadores nossos e do Senhor. E no verso 7 está escrito
de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Que coisa maravilhosa. Paulo olhava e dizia: eu reconheço que vocês foram escolhidos, reconheço que vocês foram eleitos por Deus, porque vocês estão realmente vivendo uma vida aprovada, uma vida que mostra as marcas de um verdadeiro homem de fé. Vocês estão imitando a mim e imitando Jesus, e vocês estão servindo o Deus vivo e verdadeiro, servindo de modelo para as pessoas. Então, amados irmãos, é assim que também devemos viver, para que a nossa eleição seja reconhecida como os irmãos, como foi reconhecida a fé dos irmãos de Tessalônica. Vida de imitadores, vida de modelos, é vida de santidade, de mansidão, de serviço, é vida diferente. E se nós não estivermos vivendo desta forma, nós estamos então em dívida. Em dívida com o Evangelho, em dívida com Deus, em dívida com o mundo. Porque nós precisamos de ser, de fato, imitadores de Jesus. Nós precisamos, de fato, servir de exemplo. Então, que cada irmão possa fazer uma oração, dizer: Senhor, me ajuda. Eu quero ser o seu seguidor e quero te imitar. Eu quero não só ser um seguidor de longe, mas eu quero ter as tuas características. Eu quero parecer contigo. Eu quero servir de modelo, que ao olhar para mim as pessoas possam entender que eu estou te servindo. E que ao olhar para mim as pessoas possam ver em mim a tua própria pessoa. Nós temos que mostrar Jesus para o mundo, na nossa maneira de viver, maneira de falar, maneira de vestir, maneira de negociar, em tudo. A pessoa de Jesus tem que ser demonstrada. Devemos estar servindo de modelo, de espelho, porque somos a luz do mundo, somos o sal da terra. E não podemos falhar, irmãos. A igreja está aqui para isso, para ser uma igreja firme, uma igreja forte, uma igreja esperançosa, uma igreja de uma fé inabalável, uma igreja que de fato esteja fazendo com que o mundo, ao olhar para ela, possa saber o que é que eles querem e a quem eles devem seguir e como ser salvos. O que é que os eleitos fazem? Então, o que é que os eleitos fazem? Os eleitos, eles reconhecem a palavra de Deus, ou seja, eles recebem a palavra de Deus crendo que ela é de fato de Deus. Então é muito bom saber que os eleitos, eles recebem a palavra crendo que de fato ela é de Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, pode ler capítulo 2, verso 13. É onde Paulo fala que ele tinha mais um motivo, mais uma razão para dar graças, por causa do que está aí no capítulo 2, versículo 13. Pode ler. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é a verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que creem. Então é muito bom, irmãos. Paulo chegou ali e Paulo pregou o Evangelho, e aqueles irmãos receberam a palavra como sendo a palavra de Deus. Eles sentiram a autoridade da palavra, eles sentiram que a palavra não era uma palavra de homem. Então eles tiveram temor diante da palavra, eles deixaram a palavra transformar suas vidas, falar com eles, eles obedeceram àquela palavra, e por isso é que podiam demonstrar que eram pessoas eleitas, escolhidas por Deus. Então nós vemos que as pessoas que não são eleitas, elas não recebem a palavra, porque pensam que é palavra de homem. Quantos estão por aí dizendo: não, papel aceita tudo, a Bíblia foi escrita por homem? E já vi foi muitos falar isso. A Bíblia é palavra de homem.
Foi o homem que escreveu. Será que Deus podia usar um cavalo para escrever? Usar um porco para escrever a sua palavra? Usou o homem que foi criado a sua imagem e semelhança. Mesmo assim, as pessoas têm desculpas, mas irão para o inferno sem realmente desculpas, porque diante de Deus as desculpas serão furadas. Como é bom quando a pessoa ouve a palavra e sabe que é Deus que está falando. Porque em toda a história da humanidade, todos aqueles que ouviram a palavra e pensaram que eram homens que estavam falando e não creram na palavra, foram envergonhados, derrotados, como os homens dos dias de Noé, como os homens, os futuros genros de Ló, como muitos outros, que ouviram a palavra e pensaram que era o homem que estava falando, mas a punição veio, o castigo veio, porque Deus falava por meio daquele profeta, Deus falava por meio daquele anjo. Vale a pena temer, pelo temor da palavra, ouvir a palavra, receber a palavra, como sendo Deus falando. E é que está escrito em Atos capítulo 13, verso 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Creram só os eleitos. Aqueles que Deus não havia escolhido, eles não puderam crer. A Bíblia diz que a fé não é de todos, mas a fé é dos eleitos. Por isso que somente os destinados para serem salvos é que creram na palavra. Se você está aqui, se você tem crido nessa palavra, é porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Se você está procurando crer nessa palavra, porque Deus tem um plano na sua vida, você é um eleito, uma escolhida, então vale a pena firmar na palavra de Deus, receber como palavra de Deus. Também os eleitos, eles deixam os ídolos e se convertem ao Senhor. Deixam os ídolos e se convertem a Deus. Está aí no verso 9. Então fala, por eles, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no nosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Que coisa boa. Quando a pessoa é escolhida por Deus, chega uma hora que ela ouve a palavra, ela crê naquela palavra como sendo palavra de Deus, e ela abandona seus ídolos. E ela se converte a Deus. Joga a idolatria fora. Limpa sua casa, limpa seu coração da idolatria. E passa então a adorar a este Deus verdadeiro. Se converte a Ele, passa a ser somente dele. Mas aqueles que não foram eleitos morrem agarrados com os seus ídolos. Não soltam os seus ídolos por nada, mesmo sabendo que o lugar do idólatra é no lago que arde com fogo e enxofre, conforme está escrito em Apocalipse 21:8. Irmãos, eu já falei com muitas pessoas durante esse tempo de ministério meu. E já falei com pessoas mostrando desde Gênesis até o Apocalipse o resultado da idolatria, mostrando como que Deus tem ódio da idolatria, como que a idolatria é um pecado que rebaixa o ser humano, como que a idolatria é um pecado que desonra a Deus. E a pessoa às vezes toma conhecimento de tudo e continua ali beijando e adorando os ídolos. E teimosia, falta de temor. Mas por quê? Porque não foram escolhidos, porque não foram eleitos, senão certamente teria aceito a palavra como sendo de Deus e teria se convertido, como fala aqui, convertido a Deus. É por isso que, enquanto os eleitos servem o Deus vivo e verdadeiro, como está no verso 9, os não eleitos servem os deuses mortos. O que está no Salmo 115, verso 4 ao verso 8? Então aí fala dos deuses mortos, das imagens que não têm vida. Prata e ouro são o quê? Os ídolos deles. Tem o quê? Boca e não? Tem nariz
tem pés, tem mãos, som nenhum sai da garganta. Torna-se semelhante a eles, os que os fazem, e todos quantos nele confiam. Toda pessoa que confia num Deus falso, num Deus morto, numa imagem esculpida pelas mãos dos homens, aquela imagem é cega, aquela imagem é surda, aquela imagem é muda, conforme está no Salmo 115. E o escritor fala lá, se torna semelhante a eles. Quem adora esses ídolos, quem faz esses ídolos, é porque estão também cegos, porque estão também mortos, porque estão também surdos, porque a palavra ainda não entrou, porque os olhos ainda não foram abertos. Porque quando o Espírito de Deus abre os olhos da pessoa, quando a palavra de Deus entra dentro, idolatria não serve mais. A pessoa passa a ter repugnância por imagens, por idolatria, por adoração de qualquer outra coisa que não seja o Deus verdadeiro. Mas nós sabemos, amados irmãos, que os eleitos também eles aguardam a volta de Jesus. Verso 10. Para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele o ressuscitou dentre os mortos. Então, que coisa maravilhosa saber que os eleitos, eles fazem tudo isso, aceita, recebe a palavra, abandona os ídolos, se converte a Deus, serve o Deus verdadeiro e começa a ter esperança da volta de Jesus. Para aguardar dos céus o seu Filho. Como é bom ter a esperança da volta de Jesus. Saber, irmãos, que Jesus vem, Ele está vindo, Ele está voltando, Ele está chegando. É por isso que aí no Salmo 130, versos 5 e 6, alguém tem a Bíblia aberta aí para ler ou não? Aí está escrito, aguardo o Senhor. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Então aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu anseio pela volta de Jesus, a volta de Jesus, e anseio, aguardo a volta de Jesus como os guardas também esperam pelo romper da manhã. Então, como é bom ter esse anseio, ter essa pressa. O mundo está hoje bem divorciado desta esperança. Quantas pessoas esperam ficar ricas, esperam melhorar de vida, esperam tantas coisas, esperam por casamento próspero, esperam por tantas coisas, mas não esperam pela volta de Jesus. Uma esperança que está morrendo, apesar de estarmos tão perto desse retorno. Então, para essa esperança estar crescendo, mas os pregadores quase não falam disso. Então, muitos cristãos já estão perdendo a esperança na volta de Jesus, mas a qualquer hora a trombeta vai tocar, Cristo vai descer, os eleitos têm que estar esperando pela volta desse Jesus maravilhoso. No Salmo 42, verso 1 e 2, lá está escrito, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. Quando é que eu irei e vou ver o meu Deus face a face? Quando é que eu vou subir? Quando? Parece que estava demorando muito o salmista do Salmo 42. A minha alma eu tenho sede, como a corça suspira pelas correntes das águas, também eu suspiro, meu Deus, por ti. Eu quero a sua mão, eu quero estar contigo, eu quero subir para morar com o Senhor. Como é bom quando a alma está realmente tendo esse anelo, esse desejo de subir para estar com Cristo. E para terminar, eu quero dizer que os eleitos se tornam livres da ira vindoura. Aí no versículo 10 fala, para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra do quê? Da ira vindoura. Ah, irmãos, que bom. A Bíblia diz que nós vamos ser livres da ira vindoura, porque os eleitos não foram destinados para esta ira. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, Paulo fala, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação mediante quem? O nosso Senhor Jesus Cristo.
Então é uma bênção. Se você é um eleito, você vai ser guardado da ira. Você vai ficar livre da ira. Que ira? Aquele tempo da ira de Deus, que Ele vai derramar esta ira na terra. A Bíblia fala que depois que Jesus tirar da terra a igreja, depois que os salvos, depois que os eleitos forem para cima, que subirem, então o mundo vai ficar entregue. E Deus vai despejar as suas 7 taças da ira nessa terra. Praga de todo tipo, flagelo de todo tipo. Muito pior que esse flagelo que caiu no Egito no passado. Escuridão, gafanhotos por toda parte. E o Senhor Jesus chegou a dizer que nunca houve, nem jamais haverá um tempo tão angustioso como aquele. Tempo do derramamento da ira. Mas essa ira de Deus vai ser despejada nesse mundo, que vai sapecar os homens, que vai matar milhões de pessoas. Ela é só para aqueles que estão por aqui, mas não creem na palavra de Deus. Acho que foi outro que escreveu a Bíblia, não se convertem, não mudam, não abandonam seus ídolos. Então não tem transformação de nada, e desta forma vão ficar para experimentar a terrível ira de Deus que vai cair sobre esse mundo. Graças a Deus, irmãos, os eleitos vão ficar fora. Os eleitos vão subir. É muito claro o texto, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ler o livro do Apocalipse, você vai ver lá quantas pragas, quanto sofrimento vai acontecer nesse mundo depois que a igreja sair daqui. Se você é membro da igreja, parabéns para você. Mas se você não é, torne-se recebendo Jesus, aceitando Ele como seu Salvador, entrando no caminho que é Jesus, porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Para escapar das coisas que vão acontecer, escapar das pragas do flagelo, dos flagelos que vão cair sobre essa terra, para escapar do fogo do inferno, é só Jesus. Foi para isso que Jesus veio. Se não houvesse uma retribuição, um castigo, uma punição eterna para o pecador, Jesus não teria vindo e não teria se sujeitado a uma morte tão horrível, não teria entregue a si próprio, garantido seu sangue totalmente para a salvação dos homens. Que Deus abençoe cada um, que Deus fortaleça cada um, de maneira que cada um viva demonstrando que é de fato um eleito. Se você não faz parte da família de Deus, receba Jesus, e assim você vai estar provando que também Deus te escolheu. Deus te abençoe. Amém.